Mesa para dois. Meio-dia, 10 minutos. Estamos de volta aqui na Rádio Nova Brasil FM 97.5. Você acompanhando a gente sempre com música brasileira de qualidade, informação com credibilidade, na medida do possível com leveza, mas sempre com assuntos diversos, que Brasília é muito isso, né? Um pouquinho de todo o Brasil e do mundo. Daqui a pouquinho a gente vai falar até de eventos e embaixadas que acontecem aqui, mas nessa pegada de um pouquinho do Brasil aqui, a gente tem a honra de ter grandes nomes, de grandes redes de restaurante aqui na nossa cidade. E a gente vai começar agora com o fundador, o dono de uma dessas marcas, que é o Pizelli. Começando agora com o Juscelino Pereira. Seja muito bem-vindo, Juscelino, ao Mesa para Dois. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês na Nova Brasil FM. E vocês, se começaram em São Paulo, vieram para Brasília. E você tem uma relação legal com Brasília, começando pelo nome, né, Juscelino? Exatamente. Começa com meu avô, que era mineiro, Vicente Tavico. Ele saiu de Minas Gerais e veio para o interior de São Paulo, uma cidadezinha pequena, 10 mil habitantes, que chama Joanópolis, Zona Bragantina. Mas ele não ficou na cidade, ele foi para uma fazendinha, né, um lugar que era bem retirado, a 12 quilômetros da cidade, não tinha nada, não tinha estrada, então ele foi um desbravador, né? Aquela época é muita coisa braçal mesmo, né? E meu avô, sempre quando ele estava em Minas Gerais, ele viajava muito vendendo gado, comprando gado. E quando ele deparava com Juscelino fazendo discurso em alguma cidade, ele parava tudo. Parava tudo e ficava ouvindo, assim, extasiado, Juscelino falar. Então, ele era fã de Kubitschek, ele virou um estudioso sobre Kubitschek. E ganhava livros e revistas de JK, e ali ele, naquela região ali de Joanópolis, ele constituiu a família, 10 filhos, e o prazer do meu avô era juntar os amigos e a família aos domingos e contar a história de JK e de Brasília. Ele era um grande conhecedor de todos os detalhes, dos amigos de JK, os detalhes sobre Brasília. E quando meu pai casou, a minha mãe ficou grávida logo depois, ele foi lá em casa e determinou, falou pro meu pai, seu filho vai chamar Juscelino. Genial! Então eu tenho esse privilégio, o meu avô que me deu o nome. E eu cresci, meu pai tinha um sítio, né, próximo à fazendinha do avô, e eu cresci muito perto do meu avô, ouvindo as histórias de JK e Brasília. Que privilégio. Então, assim, nos meus 8, 10 anos de idade, a gente estava ali sempre juntos e nos domingos, a avó era grande cozinheira, mineira, aquela comida boa, né? Então eu cresci muito próximo do meu avô ouvindo histórias de Brasília e JK. E eu cresci na roça. Meu pai tinha um sítio. Então a gente plantava, tinha um pouquinho de pecuária, um pouquinho de agricultura, tudo microempreendedor naquela região ali. E os meus tios também, tudo microempreendedor, tudo negociante, pequenos empresários. Então nosso prazer era falar de negócios aos domingos quando se encontravam. O fulano comprou um lote de gado, trocou por um carro, ou trocou por um pedaço de terra, e aquelas troca e vende e compra. Aí, passado um tempo, meu pai montou uma venda, porque a gente ficava 10 quilômetros da cidade. Então, ele enxergou o seguinte, puxa, as pessoas estão pegando o cavalo aqui, indo até a cidade para comprar um pouco de sal e mais algumas coisas. Então, eu vou fazer aqui uma venda de secos e molhados. Sim, minha avó tinha no interior do Ceará também, a mesma coisa. Ficava longe da cidade mesmo, aí criou secos e molhados. Vendia de tudo na venda do pai, né? Era um lugar pequeno, mas cabia um monte de coisa lá. É uma conveniência, né? Então tinha desde um arroz, um feijão ali, macarrão, sal, temperos. Molho para lamparina, as coisas queijos, cerveja, cachaça, tudo um pouquinho. E aí eu já também fui ajudando meu pai nesse pequeno comércio. Você tinha quantos anos nessa época? 10, 12 anos já comecei a atender ali e também na roça. Então a gente mesclava um pouco na roça, na venda, fazia um pouco de tudo, né? Então eu comecei a ter prazer em atender aquele público, aquela freguesia que tinha na venda do pai, ajudando o pai e vendo o pai fazer conta. E meu pai, pouco estudo,
tudo na raça ali, né? Ele fazia muito bem conta, de cabeça. Né? Ele comprava o queijo lá por R$ 5 e vendia por R$ 10 e pronto, e aquela conta básica dele. E eu com 12, 13 já fazia umas hortas minhas para vender na cidade. Eu queria ser um pequeno empreendedor, né? Meu sonho era ser um pequeno empreendedor. E foi indo, meu avô ali também, aquele relacionamento com meu avô maravilhoso. Quando foi com 15, eu já estava fazendo umas hortas maiores, tal, ajudando o pai, né? Mas, ao mesmo tempo, era muito sofrido a vida da roça. É muito imprevisível, né? Que nem a gente vê hoje, né? Tem uma grande seca, chove demais, enfim. Exatamente. Então, às vezes, tinha ano que perdia tudo, tinha ano que você levava calote de comprador. Então, acontecia de tudo. E eu fui ficando desanimado com a vida da roça. Alguns amigos já estavam indo embora ali, eu, na faixa dos 16 anos, para estudar um pouco mais na cidade ou na cidade maior. E eu fiquei naquela indecisão, né? Nesses 16, 17 anos que eu estava, fico aqui, vou embora, quer que eu mudo de ramo, né? Fiquei nessa indecisão. Com 17, eu estava assim, muito indeciso e eu pesquisava, né, na minha simplicidade caipira, o que dava certo na região, o que plantava, o que dava bem, o que não dava. E eu detectei o seguinte: todo mundo plantava as mesmas coisas nas mesmas épocas. Aí tinha muita oferta e o preço caía. E eu falei, vou plantar algo diferente. Sonhei com ervilhas. Acordei, falei, ervilhas ninguém planta. Tá aí uma dica divina que só eu vou ter ervilha. Né? Falei com meu pai, fui até Bragança de ônibus, peguei semente, plantei ervilhas, colhi um monte de ervilhas, né? Ia tirar meu pé da lama, ia comprar meu fusquinha, estava animado. Mas quando fui entregar, meu tio tinha um pequeno caminhão, chegamos lá de madrugada no entreposto, lá em Bragança Paulista, descobri, o primeiro comprador me falou que estavam todas estragadas. Me deram a semente errada. Eu pensei que era ervilha comum e era ervilha torta. Eu deveria ter colhido antes. Acabou, perdi toda a minha safra de ervilhas, eu fiquei tão desanimado, revoltado, voltei chorando para a minha região. E aí tinha uma pessoa de São Paulo, tinha uma casa de campo perto do meu pai, tinha uma lanchonete, um bar, restaurante em São Paulo, na zona oeste, simples, lugar simples, e ele me convidava sempre para trabalhar com ele. E eu falei, não, falei muitos nãos para ele. Mas quando usasse as ervilhas, falei, estou indo embora, não aguento mais aqui a vida da roça. Larguei minha família e vim, trabalhei no bar dele, restaurante, fazendo lanche, na chapa, atendendo balcão. E ali comecei a tomar gosto pelo atendimento, né? Já tinha um pouco de base da venda do pai. E aí fui atendendo melhor essa freguesia e eles me aconselharam, você é muito simpático, você tem que ser garçom nos Jardins. Aí onde é Jardins? Não sabia onde ficava o Jardins de São Paulo, uma zona nobre de São Paulo, né? E eu sonhei, porque lá você ganhava muito dinheiro, o garçom lá. E eu sonhei, passado alguns anos, eu fui trocando de emprego para aprender na prática, na raça. E aí, depois de muitos anos, eu cheguei no Jardins, num restaurante francês, muito fino, e fui garçom lá, depois fui para maître, sommelier. Então eu estudava muito o que aparecia na frente. Eu ia estudando, aparecia na frente, e aí eu estava no Jardins, num restaurante muito bacana, e depois eu descobri que o Fazano era o top da região, e eu sonhei entrar no Fazano. E aí consegui um emprego do segundo sommelier no Fazano na época, em 92 para 93, e lá deu muito certo. A minha carreira lá despontou, fiz curso de sommelier, em 94 abriram um outro restaurante, eu fui promovido, maître sommelier, e dali comecei a ir para a Itália. Bom, aí a minha carreira, assim, decolou, né? Com 30 anos, eu estava gerenciando um restaurante, ganhando muito bem, e veio uma vozinha assim, falando, você tem que fazer o seu negócio. O sangue empreendedor da família estava na veia, adormecido, e acordou. E aí eu falei, mas para que eu vou fazer um negócio? Eu estou bem empregado, eu ganho muito bem, gosto da onde eu trabalho, os patrões são maravilhosos, né? Tem uma relação muito boa. Então eu estava tentando me convencer a não fazer, mas vinha uma força maior e falava, eu tenho que fazer. E tinha meu avô com os netos tinha falado, até meus primos falou, o avô falou que a gente tem que batalhar, estudar, viajar, não ter medo de nada, mas até os 35 tem que estar aprumado. O que queria dizer isso? Ou com o seu diploma, ou com o seu negócio, com o seu sítio, alguma coisa, né? E eu coloquei isso na cabeça
E foi me dando aquele vontade de ter um negócio. Então, eu comecei a rabiscar um caderno, indo para a Itália todo ano, pesquisando tratorias na Itália, e não tinha assim, uma boa tratoria em São Paulo naquela época. E eu rabiscava um caderno, pratos que eu comi naquele lugar, naquela região, fui formatando um cardápio, fui desenhando o modelo de negócio na minha simplicidade, né? Fazendo algumas contas ali, tem que ter tantos lugares, atender tantas pessoas, assim, o ticket médio tal, vou faturar tal, tudo expectativa, né? E fui construindo esse projeto. Com 34 anos, em 2004, me deu aquele desespero. Eu saí procurando ponto, via vários lugares, mas quando chegou num lugar, eu falei, é aqui. E aí foi assim, deu tudo, foi encaixando as coisas. Então tem que ser... Foi tudo dando certo, eu fui pedir a conta e comprei aquele ponto comercial que era um bistrô francês, aí eu reformei ele rapidamente. Foi assim, até misterioso, né? Porque eu fazia aula italiano e aí a tratoria não tinha nome. Ali abril, maio de 2004. E na aula de italiano, o professor falou Piselli. E eu virei para um colega, falei, o que é Piselli? Flor de ervilhas. Aí me deu aquele gelo. Falei, meu Deus! A horta de ervilhas que me fez ir para São Paulo, que me fez conhecer a Itália, então vai ser Piselli, sabe, ser meu negócio. Saí decidido e quando chegou no dia 31 de julho de 2004, eu completava 35 anos e abria o restaurante Piselli, no dia do meu aniversário. Mamma mia, que história! Uma força muito grande, muita fé. Sensacional. E graças a Deus, e muito trabalho. E o Piselli foi um sucesso, assim, desde o início da abertura lá em São Paulo, na região de Jardins. Aquela clientela importante, personalidades, políticos, jornalistas, todos foram e me abraçaram e me deram força. Sempre o cliente me ajudou, sempre o cliente me aconselhou, o cliente que me levou para frente. E quanto melhor eu atendia, desde que eu era garçom, desde que eu era maître, sommelier, quanto melhor eu atendia o cliente, mais ele me devolvia amizade, relacionamento, conselhos e dicas, e isso foi me empurrando. Gente, parece uma mistura de roteiro de filme com todas as orientações certinhas do Sebrae, dos empreendedorismos, porque é isso que eles falam, assim, é ter passado por todas essas etapas, ter sido garçom, ter sido sommelier, sempre ter no berço essa questão do empreendedorismo, tratar o cliente em primeiro lugar, né? Ter um relacionamento com o cliente. É tudo. Quanta coisa legal, dá pra gente ficar aqui uns 3 horas falando disso. Aí, Bárbara, para encurtar um pouco, lá crescemos em São Paulo, abrimos, depois de 10 anos, um Piselli em Shopping Iguatemi Faria Lima, Grupo Iguatemi, família Gereissati, sempre foram clientes que viraram amigos. Olha. E aí a vida vai levando a gente um caminho legal, né? Porque a gente sempre com a positividade, com fé, fazendo o melhor para o cliente, as coisas vão dando certo. Chegou a pandemia, sofremos muito, né? Mas, final de 2020, vem o Iguatemi e fala assim, olha, em Brasília tinha uma operação lá no shopping e a gente parou e você poderia abrir um Piselli em Brasília. Me gelou de novo, né? Eu tremi, falei, que emoção, porque... Aí eu lembro do meu avô... Tá... Na época, mas você não veio pra cá mesmo. Aí eu falei pro diretor do Iguatemi, na pandemia, 2020, no final do ano, falei, olha, a gente está financeiramente muito baqueado. Não, a gente faz uma parceria, vamos se ajudar todo mundo. Eu falei, então vou lá ver como é que tá o shopping, o local, né? Você já tinha vindo em Brasília? Já conhecia Brasília. Legal. E já conhecia, vim passear, né, algumas vezes e tal. Aí peguei um avião sozinho durante a semana lá e vim para Brasília. Cheguei no aeroporto, primeira coisa, fui para o Memorial JK. Primeira coisa que eu fiz. Cheguei lá e chorei lembrando do meu avô. Já tinha falecido meu avô, né, bastante tempo antes. E fiquei ali, olhando tudo, JK, lembrando do vô. Foi muito emocionante. Depois fui pro shopping lá no Iguatemi, né, olhei tudo, o shopping, o local. E assim, a emoção falou até mais alto que a razão, né? Porque naquela época... Fazia sentido nenhum. Abrir um restaurante naquela época era loucura. Né? E eu voltei e falei, não, vamos sim, vamos fazer um restaurante em Brasília, porque Juscelino tem que estar em Brasília. E aí, em 2021, nós reformamos todo o espaço e no meio de junho de 21, nós abrimos o Piselli Brasília.
assim, muita emoção, muita honra, muita gratidão, porque eu fico lembrando, né, do meu avô, da roça, da onde eu saí, do bairro dos Cunhas, que é para frente de Joanópolis. Alguns amigos, clientes, já foram lá na minha região e falaram: Juscelino, você saiu daqui. Ninguém acredita. 10 mil habitantes, buraco. gente. E não é nem 10 mil habitantes da cidade, porque Na no interior não cidade. tinha nada, não tinha nem Não, estrada. eu estava num sítio a 10 quilômetros, num lugar deserto. Deserto. Então, essa trajetória, eu gosto de contar, né? Eu fiz um livro com o Senac um tempo atrás, Servir Bem é um Bom Negócio, porque quanto melhor eu servir, mais amigos eu ganhava, relacionamento, conselho. Relacionamento. Então, para minha vida é relacionamento. Eu gosto muito disso e isso está no sangue, desde lá da minha família, dos meus tios, que era relacionamento puro, né? Todo mundo era jeitoso, como o mineiro fala, é tudo jeitoso, né? Vocês têm isso no sangue, viu? E me conta, vocês abriram, e hoje, assim, vocês têm sempre mantido essa questão da tratoria, essa questão principalmente dos vinhos maravilhosos, toda essa carta, mas vocês sempre fazem alguns testes, inovam, que tem muito isso na veia do empreendedor, né? Não fica parado numa fórmula que deu certo. Sempre inovação, a gente não para, sempre inovação, sempre está trazendo chefe da Itália para ficar com a gente aqui, sempre está vindo, passando para cá. Agora em outubro vai vir 20 chefes da Itália em São Paulo, um dos chefes fica no Piselli Jardins, depois vem para Brasília, aqui 29 de outubro teremos um chefe da Sardenha, né? Então a gente está sempre fazendo esse movimento com a Itália, importando produtos com exclusividades, isso é um dos diferenciais, né? Eu, ano passado, fui condecorado Cavaliere de Tartufo e Vinho de Alba, que é uma região do Piemonte muito famosa pelas trufas, né? E acabei trazendo aqui com um amigo de Brasília, que chama Marco Aurélio, trouxemos essa unidade do Cavaliere de Tartufo da Itália aqui para Brasília, ali no Piselli e na Embaixada Italiana. Então a gente faz às vezes na Embaixada, às vezes no Piselli, esse encontro dos cavalheiros, que ontem à noite nós fizemos um. E agora em dezembro vem uma turma da Itália, a gente faz na Embaixada uma entronização de novos cavalheiros. Então a gente está sempre fazendo coisas e novidades, e isso é muito bacana, e o público de Brasília tem gostado muito, porque cada mês eu faço um evento diferente. Né, trago novidades, então o pessoal fica na expectativa, o mês que vem que vai ser e tal, muito isso. Bacana, e a gente aqui também aplicamos e fica naquela luta diária para prestar o melhor serviço diferenciado, aquele serviço personalizado, que a gente tem que saber o nome do cliente, o que ele gosta, como ele gosta, sabe, nos mínimos detalhes. Então a gente em Brasília tem a felicidade de ter a Joyce, que é a nossa diretora, que está há 20 anos comigo, que mudou para cá, o chefe de cozinha, o Adenilton, mais de 20 anos comigo, que mudou para cá, mora aqui. Então a gente tem um time formidável, maravilhoso, para colocar a nossa cultura, que a gente ama servir, né? E o nosso jeito maravilhoso de ser. Maravilhoso, meu jargão, gosto sempre de falar maravilhoso. Maravilhosa entrevista aqui, gente, que história sensacional. Juscelino, muito obrigada, acho que vai ter que voltar mais vezes, porque assim, eu queria destrinchar algumas da parte de empreendedorismo mesmo, porque essa questão de montar um time e todo empreendimento, eu sei que é bom se tem funcionários há muito tempo por lá. Para uma pessoa topar, sair, ela está com 20 anos com você e morar aqui em Brasília, sim. Eu sei que tem coisa de uma cultura empresarial que a gente pode destrinchar em outras entrevistas, sim. A questão do livro, junto com o Senac, enfim, muito assunto, mas eu quero agradecer demais, assim, ainda bem que tive a sorte na sua passagem por Brasília, você estar aqui com a gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.